O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que escutamos nessa segunda-feira nos traz muita esperança, porque nos fala de algo que nós precisamos constantemente: a consolação, a força que vem do alto, essa paz interior que nos permite continuar caminhando. A primeira leitura que ouvimos da segunda carta de São Paulo aos Coríntios fala disso. Deus que nos consola nas tribulações, mas que pede também que nós tenhamos essa preocupação de consolar os outros que estão ao nosso redor. É bonito perceber que o ensinamento cristão, aquilo que nós aprendemos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que nos é revelado pela Sagrada Escritura, nos convida sempre a esse compromisso com o próximo, a pensar no que nós podemos fazer também por aqueles que estão passando dificuldade. Essa consolação que nós recebemos de Deus não é algo que deve ficar somente para nós, mas deve ser compartilhado. E é justamente nessa mesma visão, nessa mesma ótica que nós acabamos de meditar aqui, da primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que nós olhamos para o Evangelho das Bem-aventuranças. Um texto que sempre causa impacto pela profundidade daquilo que o Senhor Jesus nos ensina através dele. Se alguém perguntasse: mestre, ensina-nos de que maneira devemos nos comportar sobre a terra, ele imediatamente nos repetiria essas bem-aventuranças, que são um direcionamento seguro para quem quer caminhar rumo à salvação.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É o convite que o Senhor Jesus nos faz a praticar a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Significa ter um espírito humilde, ter a capacidade de reconhecer os próprios erros, saber pedir perdão e, sobretudo, perdoar. Bem-aventurados os pobres em espírito. O arrogante, o prepotente, o orgulhoso, não consegue colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pouco a pouco, nosso Senhor vai colocando todas aquelas situações que nós vivemos na nossa vida, ou que nós observamos outras pessoas que vivem, e para cada situação difícil que ele fala, para cada virtude que o ser humano consiga colocar em sua vida, tem uma promessa. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ser manso. Aqui é um ponto que nós poderíamos refletir mais profundamente, porque nós vivemos em um período em que as pessoas, por qualquer motivo, se aborrecem. Parecem que estão sempre preparadas para brigar. Se nós observarmos, existe um nervosismo generalizado no trânsito, nos locais públicos, até mesmo na igreja. Às vezes, por uma questão tão simples que poderia ser tratada de uma maneira tão tranquila, a pessoa se aborrece terrivelmente e começa a xingar, a brigar, a querer confusão, querer explicação e tal, aquela coisa toda. E isso a gente percebe demais. Como é que uma pessoa vai buscar paz interior e vai com o coração tão cheio de maldade assim? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E de fato, as pessoas que são muito cheias de rancor, de raiva, as pessoas que se encolerizam, se aborrecem com facilidade, não duram muito. Se não morrerem por uma morte natural, chegam a provocar a própria morte por essa situação de grande nervosismo. Então a palavra de Deus hoje nos faz um convite a voltar a nossa confiança para Ele, a colocar, a depositar a nossa confiança no Pai das misericórdias. É Pai das misericórdias por quê? Porque Ele quer recuperar a humanidade a todo momento. Ele não quer nos condenar. O desejo de Deus é salvar-nos. Mas aí precisa da colaboração de cada um de nós. Por quê? Porque essa salvação que nos foi oferecida deve ser alcançada também com os nossos esforços. A graça de Deus nos ajuda, Ele vem a nosso socorro, mas é necessário que nós nos disponhamos a buscar a salvação cada dia. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. E aqui, nessa frase de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos lembramos de tantas outras frases da Sagrada Escritura que nos convidam a perdoar, por mais difícil que seja. Porque o perdão traz uma libertação muito grande para cada um de nós. As pessoas que dizem eu não perdoo ou eu não consigo perdoar, são pessoas que vivem constantemente tristes. É uma tristeza que carregam por toda a vida, são pessoas infelizes e que tornam infelizes também os outros. Por quê? Porque na verdade, o não poder, o não saber ou não querer perdoar, torna-se uma escravidão. O ser humano torna-se escravo de do seu próprio sentimento, das suas sensações, das suas paixões, que são realmente coisas terríveis e que vão pouco a pouco minando a alma,
de um sentimento tão negativo que o ser humano torna-se realmente um prisioneiro. O perdão liberta, o perdão transforma, o perdão faz com que nós nos sintamos mais leves, mais prontos a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando aqui que o Senhor diz que saber perdoar também é uma condição para poder alcançar o perdão. E pouco a pouco, nessa escala, nosso Senhor vai crescendo nas suas afirmações, vai aumentando a intensidade do seu ensinamento, para nos dizer que nós devemos ter um coração puro, sem maldade. Devemos procurar promover a paz. Promover a paz. Aí nós chegamos num ponto que seria muito bom que todo mundo refletisse. Por quê? Nós vivemos também em um período em que as pessoas gostam de disseminar a discórdia, de modo particular através de fofoca, falso testemunho e outras coisas que tem por aí. Às vezes impressiona pensar que tem gente que diz ser cristão e, no entanto, vive de fazer inferno da vida dos outros. Como é que pode um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo ficar promovendo a discórdia? Como é que pode uma pessoa que diz ser seguidor de Cristo viver continuamente procurando ocasiões de entristecer os outros e de fazer os outros viverem um verdadeiro inferno, infernizar a vida dos outros? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque são chamados filhos de Deus. Então, quem não promove a paz, não só não é filho de Deus, mas deve ser filho de outra coisa, né? Procuremos pensar em cada uma dessas maravilhosas revelações que o Senhor nos faz nesse trecho do Evangelho, para que possa crescer em nós o desejo do céu, o desejo da salvação. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós caminhamos. É por isso que nós vamos na igreja. É por isso que nós participamos de uma missa. É por isso que os nossos irmãos que estão em casa estão acompanhando a televisão nesse momento. Porque nós sentimos o desejo de ir para o céu. Nós buscamos a salvação até de maneira inconsciente. Quem ainda não descobriu ou ainda não aprofundou a própria vida, não procurou conhecer os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando ouve falar de vida eterna, salvação eterna, para por um momento. Por quê? Porque de fato é o grande desejo da nossa alma, a grande inspiração que nos move no decorrer da nossa vida aqui na terra. Praticar e confiar nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo é assegurar o nosso lugar no céu. E é para isso que nós caminhamos. Certamente não há tristeza maior do que a pessoa que passa toda a sua existência aqui na terra e não produz nada, não faz nada, não realiza nada e não alcança o grande objetivo, que é a salvação. E alguém podia dizer, como eu falei no início da reflexão, como é que eu faço para alcançar a salvação? De que maneira eu posso alcançar a salvação? Hoje o Senhor nos apresenta, através dessas colocações muito bonitas, de que maneira nós podemos chegar no céu. Colocando em prática esses ensinamentos que são simples, são claros, custam, porque realmente é um esforço que nós temos que fazer, mas que é um custo que será recompensado com o maior prêmio que nós possamos alcançar, que é a salvação das nossas almas. Quem tiver oportunidade, procure meditar, aprofundar as bem-aventuranças. Vamos procurar conhecer cada vez mais aquilo que o Senhor espera de nós, para que a nossa caminhada sobre essa terra seja marcada pela sua presença, pela sua bondade. E certamente até as dificuldades serão menores. Por quê? Porque nós teremos uma força
muito maior dentro de nós que nos impulsiona a fazer o bem e a evitar o mal. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.